Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos à nossa sexta unidade de estudos. Essa unidade tem como tema Planejamento e Avaliação no Ensino da Matemática. Para ampliarmos nosso conhecimento sobre isso, nós vamos entrevistar hoje a professora Elisete Russi Cardoso, atuante na Escola Municipal do Campo, Professor Mac. Olá, professora, seja bem-vinda à nossa videoaula. Olá, professora Vantiele, tudo bem? Professora, então, diante da nossa temática, eu gostaria de iniciar pedindo para que você comentasse um pouco conosco sobre a sua formação e sobre a sua experiência no ensino de matemática. Pois não. Sou licenciada em matemática, sou especialista em educação do campo pela Unicentro, sou professora da Rede Municipal de Ensino há 23 anos. Atualmente atuo na escola Professor Mac com 6º ao 9º ano, estou atuando nesta disciplina há 5 anos. Fui assessora pedagógica da Secretaria de Educação dos anos de 2005 a 2010. Fui tutora de cursos na área de matemática do MEC e fui tutora de cursos da Universidade Federal do Paraná também na formação de professores. Nós sabemos que diante dessa tua experiência, que existe na tua atuação, então, práticas destacáveis e um grande comprometimento com a área. Mas, ainda assim, você sabe e enfrenta os desafios impostos pelo ensino da matemática, no sentido de esta ser considerada frágil, né, na educação básica. Você atribui essa fragilidade, por exemplo, às questões de planejamento dos professores em relação às suas aulas de matemática? É bastante relevante esta questão do planejamento das aulas do professor. É importante citarmos o quanto o professor é responsável pelo bom andamento da sua turma no que se diz respeito à matemática. Sabemos que é uma fragilidade sim, porém não só. Não podemos jogar também toda esta responsabilidade nos ombros do professor. Ele é responsável pelo planejamento das suas aulas, ele é responsável por buscar o seu conhecimento. É inadmissível que um professor trabalhe conteúdos de matemática sem dominá-los. Sabemos que hoje também isso acontece, porque o professor hoje, de 1º ao 5º do ensino fundamental, ele é um professor polivalente. Ele trabalha geografia, mas ele não tem formação específica na área de geografia. Ele trabalha matemática e também não tem formação específica nesta área. Eu me sinto uma privilegiada porque tenho formação nesta área, sou apaixonada por esta área, então, lógico, é um diferencial. Não podemos esquecer que esse planejamento das aulas, ele deve levar em conta um planejamento maior feito na escola. E que este planejamento feito na escola, pensado por toda uma equipe da escola, pensado pelos professores, ele também está baseado em conteúdos do currículo nacional. E nesses conteúdos o professor não pode interferir. Então, não se leva em conta toda a realidade na qual o professor está inserido, no qual aquela escola está inserida. Isso também é uma fragilidade. Cito aqui a pesquisadora Patrícia Sadowski, que é uma pesquisadora argentina, e que ela cita que grande parte dos problemas que temos hoje no ensino fundamental com relação à matemática é a questão do professor ser polivalente. Talvez tivéssemos um ensino da matemática muito mais tranquilo se o professor fosse formado especificamente nessa área. Ou tivesse estudos, né, mais aprofundados em matemática. Exatamente. Então, você comentou já em relação ao planejamento, à organização do planejamento, do plano de aula, que considera, né, o planejamento maior, né, as orientações a nível federal e estadual. E, além disso, quais os outros aspectos que você leva em consideração no planejamento das suas aulas? Você acha que esses aspectos podem ser exemplos para outros professores? A primeira coisa que eu levo em consideração, professora Vantiele, ao planejar as minhas aulas, é a realidade na qual os alunos estão inseridos. Penso muito a respeito disso, conheço os alunos, conheço a realidade na qual nós estamos inseridos aqui, isso é o ponto de partida para o planejamento das minhas aulas. O conhecimento da turma faz com que eu foque em alguns conteúdos mais do que em outros.
Tem turmas que você foca mais, por exemplo, na geometria, porque você vê que é uma turma que gosta muito dessa questão das formas, dos desenhos, e que dali, por exemplo, podem sair arquitetos, engenheiros. Eu tenho uma turma com esse perfil. Então você foca muito mais no estudo dos triângulos, você foca muito mais nessa questão da construção geométrica. Já em outras turmas você foca em outros conteúdos, porque eles têm outros interesses. Esse é o ponto de partida, conhecer muito bem os teus alunos, os meninos que você dá aula para eles. Que você, essa paixão que eles têm, seja também uma motivação a mais para esses educandos. Os jogos matemáticos, que você leva de acordo com o conteúdo que você está trabalhando, também é um incentivo a mais para esses educandos. Esses educandos sentem-se muito mais motivados quando eles têm jogos para ajudá-los nesse trilhar o caminho, né, da matemática. E as histórias que você consegue aliar aos conteúdos que você vai trabalhar. Contar histórias da matemática, ouvir as histórias que esses alunos têm para te contar. Também, tudo isso eu levo em conta quando eu planejo. Dizer que isso pode servir de exemplo para outros professores? Talvez sim. Na medida em que a paixão que eu tenho pela matemática faz com que os alunos se apaixonem também. Eu sou uma apaixonada pelo estudo da matemática. Eu vivo matemática, para mim a matemática é muito real. E eu acho que esta minha paixão cativa os meus alunos. Eles também gostam muito de matemática. Professora, e das tendências metodológicas previstas para o ensino da matemática? Você já apontou algumas, né? Mas quais que você costuma utilizar e como que você percebe as potencialidades dessas tendências? Não poderia ser diferente. É uma escola de campo, então o pontapé inicial assim, das tendências seria a etnomatemática, e todas as possibilidades que ela traz consigo na sua concepção, utilizar o campo, utilizar os animais que nós temos aqui. O ponto de partida da etnomatemática é toda uma conversa que você tem com o aluno, trazendo os conhecimentos tácitos que esse aluno já tem, e eles têm muito conhecimento, para dentro da sala de aula e tornar esse conhecimento científico, a ciência que é a função da escola. Uso também a questão da história da matemática. Contar histórias sobre a matemática é muito interessante, faz com que os alunos se motivem muito mais. O aluno percebe aquilo que Aristóteles já dizia: a matemática é uma produção humana, foi feita por seres humanos de acordo com as necessidades que o ser humano teve. Na medida em que o ser humano foi tendo necessidade, a matemática foi surgindo. Ele perceber isso é muito importante. A resolução da situação-problema também permeia todas essas tendências. Porém, eu vejo um problema muito grande quando o professor não conhece a fundo a concepção da tendência da resolução de situação-problema. Penso que foi o tempo em que os professores simplesmente pegavam de livros didáticos situações-problema e mecanicamente os alunos resolviam. Então, a tendência da educação matemática que diz respeito à educação, à resolução da situação-problema, ela é bastante importante, porém demanda muito cuidado e muito conhecimento por parte do professor. Saber o que você quer e também no momento de planejar as suas aulas, esses problemas eles têm que ser formulados pelo professor juntamente com a sua turma. Então, nesse aspecto, o livro didático, ele não é o ponto principal. Uhum. Nem sempre o problema do livro didático vai atender a necessidade que você tem. E não poderia fugir das tecnologias. Nós temos aqui na escola, e acho que a maioria das escolas hoje tem laboratórios de informática, e lá a gente vê o quanto Paulo Freire estava certo quando ele diz que educandos e educadores aprendem juntos. Como esses alunos dominam muito mais a tecnologia do que a gente. E utilizar essa tecnologia para ensinar a matemática é o grande barato da situação. Então, todas essas tendências juntas
fazem com que uma aula de matemática seja proveitosa e instrumentalize esse aluno não só na sala de aula, mas para a vida também. E diante dos teus argumentos, de como você pensa o planejamento, em algum momento você encontrou barreiras ou limites para executar esses planos? E como que você age diante dessas possíveis limitações? Eu posso te dizer assim que eu sou uma privilegiada porque eu tenho liberdade total aqui na escola para eu trabalhar. Tenho apoio de toda a equipe da escola, tenho apoio dos meus colegas, professores. O fator limitante nesse caso seria talvez os pré-requisitos que esses alunos com os quais eu trabalho, de certa forma, já deveriam ter um conhecimento. Então, não é um fator assim, eu tenho que deixar muitas vezes alguns conteúdos, eu sempre digo assim, eu nunca venço planejamento, porque eu tenho que deixar algumas coisas em detrimento a outras, sem fazer com que isso empobreça o ensino da matemática. Mas eu vejo que é um fator limitador, sim, conteúdos, pré-requisitos que os alunos já deveriam ter e que muitas vezes a gente, o professor, eu tenho que fazer esse trabalho em sala de aula. Mas isso faz parte. Faz parte. E ainda em relação ao ato de planejar, nós temos a questão da avaliação. Como que você concebe esse processo? Gostaria de citar a professora Teresa Vergani, que eu gosto muito dos escritos dela. Ela é uma escritora portuguesa, fala muito sobre etnomatemática, e ela diz que conhecer o erro do aluno é conhecer o próprio aluno. Nesse aspecto, a avaliação é uma construção coletiva, construção do aluno, construção do próprio trabalho do professor. Eu acho que foi o tempo em que na matemática se consideravam somente as respostas. Hoje você tem um caminho todo que você conversa com o aluno para você perceber quais instrumentos matemáticos ele usou naquele processo para chegar naquele resultado. Nesse aspecto, o resultado só faz parte de um grande processo que o aluno desenvolveu. Levar em consideração isso é respeitar o aluno, respeitar o teu próprio trabalho. E eu vejo que a avaliação é uma via de duas mãos. Você está avaliando o aluno, mas ao mesmo tempo você está avaliando o teu próprio trabalho. E você tem que estar aberto a mudanças. Não deu certo de um jeito, vamos experimentar de outro. E aí tem toda a importância daquele professor pesquisador, aquele professor que busca conhecimento o tempo todo, que não deixa, mesmo no ensino da matemática, nós vemos que escritas novas, novos autores surgem a cada dia, com novas concepções, novas ideias, e por que não implementar isso na sala de aula? Tudo é válido para que este aluno cresça matematicamente e deixe a matemática de ser esse aspecto tão frágil, de fragilidade. Por que a matemática tem esse entrave, esse caos tão grande, tendo em vista que ela faz parte da vida? Vivemos a matemática desde o momento que nos levantamos, desde o momento que o celular, o relógio desperta. E não conseguimos trazer essa matemática viva e real para dentro da sala de aula. Este vazio que existe é somente com muita pesquisa, somente avaliando corretamente o aluno e tentando novas interferências, novas metodologias, é que a gente vai sanar e transpor este vazio tão grande, né? E em relação a essa avaliação, né? Que procedimentos, que instrumentos você costuma utilizar nas suas aulas? Penso, professora Vantielli, em que nenhum instrumento seja tão pobre que não possa ser usado, nem tão rico que não possa ser usado que possa ser usado isoladamente. Uso todos os instrumentos desde a minha observação. É importante essa observação do professor, ele observar e ele registrar essas observações que ele faz, seja nos trabalhos individuais, seja no trabalho em dupla, seja no trabalho coletivo que ele está fazendo. Você estar com os teus ouvidos muito apurados para você ouvir o que os alunos estão falando, você estar atenta a esse aluno é muito importante. Então, uso as minhas próprias observações na questão de prova escrita em folha, faço também, é bastante importante. O caderno do aluno é um instrumento muito rico, é ali que ele coloca todos os seus pareceres, é ali que ele está o tempo todo rascunhando, escrevendo e você interferindo.
o uso também como instrumento de avaliação, atividades da própria sala de aula. Então, vários instrumentos me dão possibilidade de uma avaliação talvez um pouco mais tranquila. Penso que ainda não seja o ideal, penso que eu ainda tenho que estudar muito sobre avaliação, penso que ainda me faltam alguns conhecimentos, mas eu estou trilhando o caminho e sou estudiosa com relação a isso. Certo. Então, professora, você comentou conosco, mesmo que de forma breve, sobre o planejamento e sobre a avaliação, né? E nós sabemos que seu campo de atuação hoje é o ensino fundamental de 6º a 9º ano, mas que você também já foi orientadora, coordenadora pedagógica dessa área da matemática, né, na Secretaria de Educação, trabalhando então com pedagogos, né, com os professores polivalentes. Diante disso, né, considerando a tua experiência, considerando teus argumentos, o que você diria, né, como orientação, para encerrar esse momento, aos pedagogos, professores polivalentes que precisam planejar as aulas de matemática de forma que seja significativa às nossas crianças, né, que é a base de todo o processo de formação humana e educacional? Eu gosto muito de uma frase que a professora Doroteia Gavansky, que foi a minha professora do curso de matemática da Unicentro, ela sempre me dizia. Ela dizia: Elisete, o professor é um encantador de crianças. Nós só podemos encantar alguém se nós estamos encantados com aquilo. Conhecer profundamente aquilo que eu vou trabalhar em sala de aula é uma obrigação. Somos professores polivalentes, mas nós temos obrigação de pesquisar, de trocar, de compartilhar na escola. Sempre tem aquele colega que tem um pouco mais de facilidade, que tem um pouco mais de conhecimento, e nesse momento nós nos tornamos alunos também. Eu acho que é essencial pesquisar, estudar o tempo todo, nunca deixar que o que eu sei hoje basta para amanhã. O tempo todo estudando, o tempo todo pesquisando, e não deixar nunca de ser um encantador de crianças. O professor tem essa obrigação. Ok, professora Elisete, mais uma vez, né, agradeço imensamente por essa entrevista, por ter compartilhado conosco um pouco da tua experiência, né, da tua formação e da tua paixão pelo ensino da matemática. Eu é que agradeço, professora Vantielli, a oportunidade de falar sobre a matemática, esta área do conhecimento tão importante e tão viva, tão real, que dentro da escola se torna tão complicada para as nossas crianças. Gostaria de deixar um pequeno recado para os nossos futuros pedagogos, né, que amem a matemática. A matemática está presente em todos os momentos da nossa vida. Basta nós apurarmos o nosso olhar para que vejamos ela de maneira diferente. E compete a nós, professores, fazer com que essa disciplina lá de fora, tão viva, tão real, também se torne dentro da sala de aula viva e real. Então, o meu recado, assim, seria esse. Muito obrigada. Alunos e alunas, espero que essa entrevista tenha contribuído para provocar reflexões sobre o planejamento e a avaliação. Que ela contribua na formação e também na atuação de vocês. Bons estudos, até a próxima!